Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 21 de janeiro de 2024. E para quem está chegando agora no canal, todos os domingos a gente faz uma revisão da semana anterior e uma preparação para a próxima semana. Para quem opera, minha gente, principalmente aí no day trade, se não fizer essa preparação no domingo, principalmente para quem opera correlações de ativos, né, o contexto macro de mercado e etc. Se você não faz essa preparação no domingo, você fica completamente cego em relação às expectativas, assim, do dia mais importante da semana, dos drives da semana que estão para acontecer, do que está por vir na semana, se você espera mais volatilidade, menos volatilidade, enfim. Fato é que essa preparação de domingo ela é tão importante quanto você fazer seus panoramas antes do mercado abrir, você acompanhar as notícias ao longo do dia, indicadores econômicos, balanços, né, e etc., e estar atento aí com o fechamento dos mercados e por que os mercados fecharam, como eles fecharam, positivos, negativos, o dólar no mundo, etc. Enfim, esta preparação, entenda que ela é tão importante quanto toda atividade que você faz como operador durante a semana, tá? Você fica incompleto se você não fizer essa parte. Dito isto, é muito importante também, principalmente para quem opera, ter uma noção histórica do que está acontecendo. Então, assim, o que aconteceu semana passada? O que aconteceu na semana anterior? Como é que foi a virada de ano? Você precisa ter isso em mente, tá? Essa preparação aqui de domingo, ela não é feita no formato em que ela é feita à toa, tá? Existe uma lógica por trás para que mantenha, principalmente assim, eu faço para vocês, mas eu faço para manter a minha mente completamente fresca em relação ao que está acontecendo no passado e em relação ao que está por vir essa semana, ok? Espero minimamente que vocês façam o mesmo e eu estou aqui para ajudar. Então, dito isso, considerem deixar o like nesse vídeo se vocês gostam do meu conteúdo. Para quem não é inscrito no canal, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês ficarem sabendo sempre que eu postar um vídeo novo aqui para vocês, tá? Mas vamos falar de mercados, né? Vamos lá. Bom, começando, como eu disse para vocês, com uma retrospectiva da semana anterior. Então, vamos lá. Nós tivemos, de um modo geral, minha gente, as bolsas do mundo no negativo, exceto os Estados Unidos, porque afinal de contas, como diz o Warren Buffett, never bets against America, ou seja, nunca aposte contra a América. Afinal de contas, mesmo num cenário um pouco mais caótico para as bolsas do mundo na semana passada, as bolsas dos Estados Unidos acabaram fechando no positivo, não só fechando no positivo, como fazendo máxima histórica, tá? Na semana passada, mas na contramão do mundo, afinal de contas, nós temos aqui o Ibov. O Ibov acabou pesando um pouco mais na semana passada, mais uma semana, né? Semana passada a gente fica bem descorrelacionado do mercado externo, tá, minha gente? Bem descorrelacionado mesmo. Tivemos também fatores técnicos aqui no Brasil, como vencimento de opções. Tem a questão fiscal do Brasil que tá pegando bastante, nós vamos falar sobre isso já já, mas enfim. Tivemos aqui Bolsa do Brasil no negativo, Europa negativa, China negativa, Estados Unidos no positivo. O dólar, como um todo no mundo, ele acabou se movimentando para o caminho positivo, tá? E isso, tirando os Estados Unidos, essa negatividade das bolsas, essa positividade do dólar tem a ver com falas, não foi indicador econômico. Fala de membros do Banco Central, tanto europeu quanto americano, no sentido de não vamos cortar os juros tão rápido, mercado, quanto você espera. Tá? O mercado espera um corte de juros nos Estados Unidos. O primeiro corte em março e mais 6 cortes ao longo do ano. Ele já mudou essa expectativa, eu vou mostrar isso aqui para vocês. E lá na Europa, a Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, já sinalizou, né, que o corte de juros por lá virá no verão europeu, que é julho. Mas, de qualquer forma, as falas mais duras, mais hawkish de membros do Banco Central europeu e americano acabaram trazendo uma positividade para as bolsas e uma negatividade de um modo geral, uma positividade para o dólar, desculpa, e uma negatividade de um modo geral para as bolsas do mundo, tá? Commodities dentro de uma estabilidade. Acabaram oscilando no positivo, no negativo, enfim, mas acabaram fechando dentro de uma estabilidade para positivo, ok? Bom, eu acrescentei para vocês aqui, minha gente, um slide a mais, porque eu achei importante até para o meu próprio acompanhamento aqui, que eu trago para vocês o acumulado da semana anterior e eu resolvi trazer o acumulado do mês. Ou seja, como que as bolsas e o dólar, enfim, esses ativos que eu trago para vocês aqui, como que eles estão no mês de janeiro de maneira acumulada, até a data de sexta-feira passada. Bom, vamos lá. Ibov caindo em proporções parecidas com a China, tá?
o euro caindo muito menos e a Bolsa dos Estados Unidos batendo máxima histórica. O dólar positivo no mundo, o minério de ferro em realização, vale lembrar que nos últimos meses do ano, ele teve umas altas extremamente expressivas lá na China. E o petróleo no positivo esse ano, olhando aí principalmente para esses conflitos do Oriente Médio que tem escalado. Ou seja, bom, passando rapidamente aqui no mês para vocês, lá na China, vale lembrar que a gente vira o mês com o presidente da China, Xi Jinping, em um discurso, enfim, que ele deu lá, dizendo que ele está preocupado com a economia chinesa. Isto, para a linha de discursos, de posicionamento, de aparição do presidente chinês, isso é muito novo, muito novo. Foram raríssimas as vezes na história em que ele foi a público, junto da imprensa, e se posicionou preocupado com sua própria economia. Tá? Então, essa virada de ano aí, com essa fala do Xi Jinping, ela trouxe preocupações genuínas em relação à economia chinesa. Fora isso, tivemos na semana passada uma bateria de indicadores econômicos da China que, trouxeram um PIB aí de 5,2 para 2023 na China. Vale lembrar que a China prometeu entregar aí um PIB de 5%, veio até um pouco melhor do que isso. Mas se a gente olha indicadores econômicos mais recentes, de dezembro, né, não somente o fechamento anual, como, por exemplo, vendas no varejo e taxa de desemprego da China, a gente vê que os números lá são preocupantes, são ruins. Tá, isso acabou derrubando as bolsas lá da China. Há uma expectativa em relação à taxa de juros da China, que vai ser divulgada no dia de hoje. Há uma expectativa do mercado em relação ao corte dessa taxa de juros. Caso haja esse corte, isso pode se refletir sim nas bolsas da China positivamente, nas commodities positivamente e, obviamente, nos países emergentes no dia de amanhã, à medida que as bolsas abrirem, e eu incluo o Brasil nessa. Então, fiquem atentos a essa taxa de juros que vai ser divulgada no dia de hoje, agora à noite, lá na China, tá? Vale lembrar que, assim, os bancos centrais, de um modo geral, do mundo, os principais, né? Japão, Estados Unidos, Europa, Brasil. Esses bancos centrais, eles se preocupam com a comunicação com o mercado, eles se preocupam com o posicionamento do mercado, com o que o mercado está precificando, enfim. Claro, assim, olhando para a economia local, né, minha gente? Claro. Mas o Banco Central chinês, ele não está muito preocupado com isso. Afinal de contas, ele faz o que o governo manda, porque ele não tem independência e ponto final. Tá? Então, assim, por mais que o mercado espere um corte de juros na China, no dia de hoje, que seja divulgado pelo Banco Central chinês, justamente para estimular a economia chinesa, que está indo mal das pernas já faz um ano, né? Ainda assim, pode ser que isso não aconteça. Caso aconteça, há uma expectativa de movimentação bem expressiva nos mercados, tá? Então a gente vai ter que acompanhar isso de hoje. De qualquer forma, nós temos aí bolsas de modo geral no mundo inteiro realizando parte desse rally de alta de novembro e dezembro, com exceção aí das bolsas dos Estados Unidos. E o dólar mais forte no mundo, ok? Bom, quando a gente entra dando um zoom, né, aqui no Brasil, o que eu trago para vocês, para quem está começando aqui no canal agora, o que eu trago para vocês aqui? Em cima o Ibov do mês e embaixo o dólar do mês. E no quadradinho amarelo, a última semana, tá? Então, a gente pode ver que o dólar a bolsa só cai no mês de janeiro, tá? Com uma queda um pouco mais expressiva na semana anterior, tá? O dólar, ele tinha voltado para patamares do fechamento, né? Eu tinha até comentado isso aqui com vocês, que a gente pratica como se janeiro não tivesse existido, né? Porque a gente fecha a semana praticamente no mesmo patamar que o dólar fechou dezembro. Só que aí ao longo da semana o dólar acaba ganhando força seguindo a movimentação mundial. Que eu coloquei alguns itens-chave para vocês aqui que nós tivemos na semana passada, né? A gente começa com o feriado americano, sem liquidez nas bolsas, ok. O start, minha gente, da negatividade da semana passada tem a ver com as falas do Waller. O Waller é um membro do Banco Central americano em que ele finalmente dá um balde de água fria, né, nos mercados, sinalizando que, olha, nós não vamos cortar os juros em março, iniciar o corte de juros em março, porque é extremamente precipitado, tá? E aí, fora a fala dele que foi extremamente hawkish, nós tivemos indicadores econômicos ao longo da semana nos Estados Unidos que mostraram força, como, por exemplo, vendas no varejo, que veio maior do que o esperado, produção industrial, que eu não escrevi aqui também, mas veio melhor do que o esperado. E nós tivemos pedidos iniciais de seguro-desemprego, foi um dos menores números da história deste indicador, tá? Mostrando a força da economia americana
e a resistência que ela está para ceder no sentido de controlar a inflação, tá? Que pode aí, enfim, provocar o início de corte de juros nos Estados Unidos. Fora isso, e eu já comentei com vocês, na semana passada teve a divulgação daquela bateria de indicadores econômicos na China que só decepcionaram o mercado, tá? Então nós tivemos falas hawkish, indicadores de atividade nos Estados Unidos fortes, trazendo preocupação aí para os juros que subiram na semana passada, né, dos Estados Unidos, e isso derruba bolsas e sobe o dólar, tá? Ah, Fernanda, mas então por que a bolsa dos Estados Unidos subiu? Bom, a bolsa dos Estados Unidos subiu, minha gente, principalmente por empresas de tecnologia, tá? Nós tivemos balanços de empresas de tecnologia, inclusive sendo divulgados na China na semana passada, como aquela empresa de microchip de Taiwan. Ela é listada na Bolsa de Hong Kong, mas é uma empresa de microchips de Taiwan, que é a maior produtora de microchips do mundo, tá? E ela trouxe um balanço extremamente positivo, tá? E isso acaba contaminando positivamente as empresas de tecnologia do mundo inteiro. E as Magnificent Seven, né? As 7 magníficas dos Estados Unidos, é claro que elas surfam essa positividade. Além disto, nós tivemos também, por exemplo, a divulgação aí do novo celular S24, não sei, pela Samsung, que é uma empresa coreana, que também trouxe uma positividade para o setor tecnológico muito grande, né? Empresas de luxo da Europa, que também trouxeram uma positividade no sentido de superar as expectativas dos balanços, ok? E isso fez com que, principalmente, as empresas de tecnologia, veja que é um nicho, as empresas de tecnologia listadas nas bolsas dos Estados Unidos acabassem surfando mais uma semana de onda positiva por lá, deixando as bolsas por lá no positivo. Vale lembrar que o S&P, ele é uma composição de Dow Jones, que são geralmente empresas industriais, bancos, etc., e a Nasdaq, que são empresas de tecnologia. Então, o S&P é uma composição dos dois. Então, na medida em que a Nasdaq, se eu não me engano, tem 30% do S&P. Então, na medida em que a Nasdaq, ela fica extremamente positiva, o S&P acaba surfando essa positividade também. Mas fato é que, voltando aqui para a lupa que nós demos no Brasil, nós temos aqui, então, a Bolsa Brasileira caindo consideravelmente, inclusive muito mais expressiva a nossa queda em relação às quedas mundiais, tá? Vale lembrar que existe uma preocupação enorme em relação ao fiscal do nosso país, na medida em que o imbróglio da MP da desoneração da folha de pagamento, da desoneração não, no caso da reoneração, né? Porque a desoneração já foi aprovada no Congresso. Da reoneração da folha de pagamento não se resolve, né? O Congresso não quer aprovar, inclusive, na sexta-feira passada, assim, tiveram o Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele fez reuniões com o Pacheco, que é o presidente do Senado, o Lira, que é o presidente da Câmara, o Lula, em algumas vezes, que é o presidente, obviamente. E essas reuniões aparentemente ainda estão inconclusivas, tá? Nada foi divulgado em relação a essas reuniões, mas na sexta-feira o Pacheco, que não estava aqui no Brasil, inclusive, ele soltou um comunicado dizendo que o Congresso não vai seguir com a MP da reoneração, porque isso vai contra o que já foi aprovado pelo Congresso no final do ano, que foi a extensão da desoneração da folha de pagamento até 2027. Só para vocês, para quem não entende um pouco desse assunto, o que acontece? O governo, assim, de uma maneira bem simplista, tá, minha gente? O governo cobrava o imposto das empresas por funcionário, tá? Então, você tinha um funcionário, era um imposto, você tinha 2 funcionários, era o imposto de 1 e 2 funcionários, 3, por aí vai, tá? Lá no passado, isso foi alterado para incentivar as empresas a terem mais funcionários, na medida em que este imposto ele seria cobrado pelo faturamento da empresa, tá? Então, a empresa, ela poderia contratar mais pessoas para trabalhar para ela, tá? E na medida em que ela mantém ou altera muito pouco o faturamento da empresa, né? Ou sobe mais a quantidade de funcionários que o faturamento da empresa, por exemplo, ela teria uma vantagem aí. Então, isso, de certa forma, estimularia as empresas a terem mais funcionários, ok? Esta regra, que foi definida lá no passado, foi estendida até 2027, tá? Acontece que isso é uma perda de arrecadação para o governo, da medida em que, como ele ganha um percentual do faturamento da empresa e não mais por funcionário, ele, na prática, está ganhando menos. Então, ele queria acabar com isso, falar, não, vamos voltar a cobrar por funcionário, por pessoa, por cabeça. Vamos voltar a cobrar por funcionário, tá?
E aí, enfim, este é o imbróglio. Só que o Congresso nosso tem muito lobby, enfim, a indústria, as empresas não têm o menor interesse que isso se retorne. Então, assim, é difícil no Congresso esse tipo de coisa ser aprovada, mas o governo precisa desse tipo de arrecadação. Então, ou ele faz uma compensação, e aí algumas coisas foram ventiladas, por exemplo, taxar os produtos importados até $50, enfim. Eles estão buscando alternativas, ou fazer essa reoneração gradual, não fazer de uma vez só para as empresas, mas fazer algo escalonado, enfim. Fato é que se o governo não volta com essa reoneração, não tem a parceria do Congresso para voltar com essa reoneração, é uma arrecadação perdida pelo governo, considerando que é um governo gastão, e as contas não fecham, é um risco fiscal para o país. Por isto da preocupação com o fiscal do país. Sem falar dos desconfortos entre os poderes, né, principalmente executivo e legislativo, em relação ao tema, que é sempre um desgaste entre poderes, traz preocupações para o mercado, de incertezas, inseguranças, etc. Fato é que toda essa preocupação fiscal, somado a isso tudo que eu já falei para vocês, derrubaram as bolsas aqui no Brasil e fez com que o dólar, não só no Brasil, é o fiscal do Brasil sim, mas os indicadores dos Estados Unidos e as falas mais hawkish dos membros do Banco Central Americano não. E o dólar, ele acaba fechando no positivo ao longo da semana, tá? Bom, vamos agora falar da semana que está por vir, né, minha gente? Essa semana agora tem a coluninha de domingo. Geralmente não tem, né? Mas essa semana tem. Como eu falei com vocês, hoje à noite a China vai decidir a taxa de empréstimo lá, uma decisão de juros deles lá. Vale lembrar que na China é diferente aqui do Brasil, dos Estados Unidos, etc. A China, ela tem várias taxas de juros. Taxa de juros de 1 ano, taxa de juros de 5 anos, taxa de juros de 10 anos, enfim, eles têm várias taxas de juros, tá? E a decisão de taxa de juros que a China vai ter hoje é a de longo prazo. E a de longo prazo é a que mais, se você corta os juros, é a que mais incentiva ao mercado. Por quê? Porque geralmente os empréstimos de longo prazo são aqueles empréstimos imobiliários, são empréstimos maiores que pessoas e empresas fazem para poder se alavancar. E é isso que gira a economia. Então existe uma preocupação do mercado, uma ansiedade do mercado muito mais em relação ao que a China vai fazer com suas taxas de juros de longo prazo do que as de curto prazo, que é o que vai acontecer hoje. E de novo, se a China surpreender, porque isso não é esperado, se a China surpreender hoje cortando os juros, à noite fará preço nas bolsas da China, no minério e, obviamente, nos países emergentes que a acompanham, ok? Isso é hoje. Amanhã não tem praticamente nada. Aqui no Brasil a gente tem, como sempre, o Boletim Focus e à noite nós vamos ter a decisão de juros no Japão. Também não há expectativa de que eles vão, nesta reunião, o Banco Central japonês vai nessa reunião alterar os juros por lá. O mercado está com uma expectativa enorme deles começarem a subir os juros por lá, ou mexer na curva de juros lá, que eles têm uma métrica diferente, enfim, para a política monetária deles. Mas não há expectativa que isso vá ser alterado nesta reunião de hoje, tá? Qualquer alteração trará volatilidade nos mercados, ok? Terça-feira, confiança do consumidor no Reino Unido e leilão da note de 2 anos nos Estados Unidos. À noite, no Japão, balança comercial, PMI industrial e PMI de serviços. Na quarta-feira, nós temos PMI de serviço industrial e composto na Alemanha, na zona do euro, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil vai sair a Receita Tributária Federal e esse indicador que antes não era tão acompanhado assim, agora passou a ser na medida em que o fiscal entrou por radar dos investidores mais fortemente, né? E nos Estados Unidos, além dos PMIs, também tem o leilão da note de 5 anos. Tá? Quinta-feira, minha gente, decisão de juros na zona do euro, tá? Nos Estados Unidos, licença de construção, pedidos iniciais de seguro-desemprego, vale lembrar que o último dado está nas mínimas históricas. Pedido de bens duráveis, vai sair o PIB dos Estados Unidos e dentro do PIB o PCE, vale lembrar que esse aqui é o PCE que fica dentro do PIB, eu já expliquei isso aqui para vocês. Gasto dos consumidores, venda de casas novas e o leilão da note de 7 anos. E à noite, a ata da reunião de política monetária que teve aqui no Japão. Tá? Sexta-feira, sai o IPCA aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o PCE. Esta sim é a inflação oficial usada pelo Banco Central americano. Muito importante. Vendas pendentes de moradia. Então, de agenda econômica, de indicadores econômicos, drive da semana. PCE na sexta-feira nos Estados Unidos. Uma segunda atenção mais importante também para o PIB que vai sair na quinta-feira, dentro do PIB, esse PCE, tá?
Esse daqui nos Estados Unidos é o drive da semana, aqui no Brasil a gente vai acompanhar de perto esse IPCA, tá? Esse IPCA surpreendendo muito para baixo, que não é o que o mercado espera, pode trazer aí a ansiedade dos investidores em relação a cortes mais agressivos de juros pelo Banco Central Brasileiro, de 0,75 ao invés de 0,50, ok? Bom, ainda essa semana, minha gente, não tirem do radar a questão geopolítica, né, que impacta o preço de petróleo, impacta inclusive as expectativas de inflação mundiais. Porque na medida em que as commodities ficam mais caras, e não só as commodities, né? Os fretes marítimos, os custos de seguro marítimos, à medida que isso tudo fica mais caro, a circulação de produtos, né? A circulação mundial de produtos, ela acaba ficando mais cara e isso é inflacionário. Por enquanto não está fazendo preço no mercado, mas isso nos obriga a acompanhar a geopolítica, principalmente lá do Oriente Médio, ok? Vamos continuar acompanhando o tema de desoneração da folha de pagamento que eu já expliquei para vocês. Balanços nos Estados Unidos, eu vou mostrar para vocês já os destaques. Blackout de Fed do Banco Central Brasileiro. O que quer dizer isso? Os membros do Banco Central americano e aqui no Brasil também, essa semana não podem falar sobre política monetária porque antecede aí a reunião de política monetária daqui e de lá, tá? E nós vamos precisar acompanhar, minha gente, os mercados, principalmente o brasileiro, pós-vencimento de opções, porque acaba que o vencimento de opções pode tornar as movimentações de um país de uma bolsa, não um país, de uma bolsa, as movimentações de uma bolsa mais técnicas, ok? Bom, aqui é o balanço, minha gente, que a gente tem para a semana que vem. Então, essa daqui é a semana que vem e destaques, empresas de tecnologia, que foi quem, inclusive, fez movimentações expressivas na semana passada. Destaque para terça-feira aqui, ó, Netflix, que tem um peso significativo na Nasdaq, tá? Quarta-feira, Tesla, IBM, quinta-feira, Intel. Né? Eu acho que essas são as principais que eu falei para vocês. De qualquer forma, pausa o vídeo aí, dá uma olhadinha nas empresas que vão soltar seus balanços lá nos Estados Unidos essa semana, mas os destaques eu já comentei com vocês. Certo? Bom, por fim, eu só queria mostrar mais uma coisa para vocês aqui, que é a FedWatch, tá? Essa daqui é a FedWatch atualizada e vejam, minha gente, na reunião de 20 de março, as expectativas de corte de juros caíram para menos de 50%. Lembra que já bateu 80% há uma semana e meia atrás. Bateu 80%, ou seja, menos da metade do mercado hoje espera um corte de juros de março. Os membros do Banco Central americano fizeram um bom trabalho na semana passada ao alinhar as expectativas sobre o início de juros, de corte de juros dos Estados Unidos. E os indicadores econômicos, junto das falas hawkish, também deram um balde de água fria no mercado. Então, assim, mais da metade do mercado hoje, né, que eu tô mostrando para vocês esse vídeo aqui hoje é domingo, mais da metade do mercado não espera mais um corte de juros em março. Vamos ver quando começa? Onde que eu troco aqui? Aqui. Começaria na reunião de maio, né? Mas ainda 50%. Ainda é bem incerto, né? Ainda é bem incerto. A reunião de junho continua com 50%. O mercado tá bem na dúvida, tá? Então vamos conseguir acompanhando. Bom, deixa eu voltar para a tela cheia. Boa semana para todo mundo, espero que tenham entendido aí, né, a retrospectiva da semana passada. Espero que tenham gostado dessa nova visão de mês que eu vou trazer aqui agora, eu acho importante, tá? E eu desejo para vocês uma excelente semana e vejo vocês no resumão de amanhã, né? Um beijo e até amanhã. Tchau!